Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Mensagem de Emmanuel, ante o bem, abrir aspas. Se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possas sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta. O trigo não se faz pão nutriente sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Fechar aspas. Vamos trazer ainda, para complementar essa harmonização, uma mensagem de Gandhi, Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Gandhi é cirúrgico porque ele fala de algo que é importante para todos nós e que todos nós estamos envolvidos, que é a luta para vencer os desafios, as dificuldades e fazer as mudanças, buscando a luz, saindo das trevas, das sombras e nos tornando luz, paz e amor. E é com este sentimento e este entendimento e de muita gratidão que em Jesus, com Jesus e por Jesus, nos dirigimos a Deus, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, para agradecer por tudo que temos recebido até agora, pelos instantes que estamos vivendo nesse programa Jesus e o Espiritismo e pelos momentos que teremos pela frente. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, boa tarde e boa noite. Mais uma sexta aí nós estamos gravando o programa Jesus e o Espiritismo, devido às agendas que estão apertadas para o ao vivo. Então, o que realmente importa é a mensagem de reflexão que fica aqui para todos nós. E nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós vamos entrar no tema indulgência, que estão todos ligados, né? Esse capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos, está praticamente ligado com a virtude do perdão. Então, nós temos bastante para trabalhar. Mas antes de começarmos, de fato, a comentar sobre o tema, nós vamos agradecer aos nossos colaboradores, a Rádio Online Dali Garopaba, nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica no bairro Sagrada Família, na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder. Com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis Exclusivos sob medida. Você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na PMG 235, com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiações, a segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então, está no ar mais um programa Jesus e Espiritismo, e hoje com o tema da indulgência, que é nós devemos ser indulgentes para com todos. E sempre quando fala em indulgência, uma referência que eu sempre trago é aquela lei que temos, né, do induto de Natal, que nada mais é uma maneira
de poder entender as falhas alheias e dar a oportunidade daqueles que não conduziram a sua vida da melhor maneira junto à sociedade, ter uma recompensa de passar o final de ano com seus familiares, mesmo ele estando recluso numa prisão material. Então, ser indulgente é entender as falhas alheias, né? Como nós devemos fazer a todo momento, porque quando somos nós, os errantes, que erramos o alvo, né? Nós imploramos que nos entendam. Então, meus amigos, é nesse clima de indulgência que estamos abrindo o programa de hoje. Seu Ivan já está vindo ali, pronto já. Eu estou aqui pensando sobre indulgência, né? Indulgência é o oposto ao rigor. Aquele que trata o outro com rigorismo, ele não é indulgente. Ele é prático. Ele exige que se cumpra o seu dever, não importa como. Perdão. Sem perdão. O militar é mais ou menos assim, né? Há um rigorismo. É a letra, né? É a letra. É o que está escrito. Mas no exercício da função. No exercício da função. Que exige isso. Exige isso. Mas na nossa vida, nós temos que evitar o rigor. Nós temos que exercitar a indulgência. Entender o outro. O rigor afasta, o indulgente atrai. Então é isso que a gente tem que exercitar no dia a dia, né? Atrair os nossos irmãos para junto de nós pelo bem. E antes do seu José já dar a participação dele, aqui no Evangelho nos traz, né, que nós temos que ser severo para conosco. Isso. E indulgente para o próximo. Exatamente. Seu José. O severo seria o rigorismo, ter o rigorismo consigo próprio. Né? Tem uma fase do Chico que vocês vão ajudar a me levar, né? Eu devo ser... Aos outros eu dou direito de serem como quiserem ser. Eu imponho o dever de ser como eu devo ser. Melhor a cada dia. Melhor a cada dia, exatamente. Agora uma pergunta para nós aqui, só para nós da bancada. A provocação já. Nós estamos nos sentindo melhores a cada dia? Boa pergunta. Boa pergunta, seu José. E nós temos que ser, como diz o Evangelho, severo conosco mesmo e indulgente para o outro. E às vezes nos autoavaliar perante a outros parece um pouco de vaidade, audácia nossa, né? Mas eu acho que no nosso íntimo, e nós vínhamos a semana passada conversando a respeito disso, se nós estamos nos sentindo melhor do que éramos antes, se nós formos pegar pela própria doutrina que nos diz que a atual existência que nós estamos é o que melhor nós fomos até hoje. Então, se hoje nós estamos vivendo esse dia, nesse momento que o senhor pergunta, e nós somos o melhor, é porque ontem eu já fui pior. Então, tem um trecho no Evangelho que diz assim, que nós possamos ser mais perto de Cristo a cada dia e mais distantes do nosso ontem a cada dia. Então, seguindo essa linha, Sr. José, eu lhe responderia que eu tenho fé raciocinada que nós estamos a cada dia melhor. Erramos, vacilamos, como a nossa fé é vacilante, o nosso agir também é vacilante. De acordo como eu estou sintonizando, eu vou convidar algumas companhias. Então, se eu sintonizar mais vezes possível, mais tempo possível com o bem e com o Evangelho do Cristo, as minhas companhias serão melhores. Mas em alguns momentos eu vou me deprimir e vou baixar o meu padrão. E as companhias serão as mesmas. Então eu vou ficar mais vulnerável. Por isso, o que seu Ivan fala muito, vigiai e orai sempre. Essa fala tua do auto-julgamento nos leva ao nosso atraso espiritual. Porque Jesus, que já é um espírito puro, mas nós vamos ser espírito puro também, é destino, fomos criados e vamos chegar lá. Tá? Então, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a luz. Pedi, obtereis, eu sou a porta. Então, Jesus fala
e fala com natureza, porque ele sabe que ele está inerente dele, faz parte dele. Nós ainda temos essa ideia que vamos ser. Então, em determinado momento, dentro do nosso conhecimento, a gente pode até se autoavaliar de uma forma positiva. E se nós formos honestos conosco mesmo, nós estamos melhor do que ontem. Ah, Perfeito. com certeza. Nós virmos aqui dedicar 1 hora para esse trabalho maravilhoso, que nós estamos ganhando milhares de horas de bônus hora aqui, já é uma melhora nossa, porque nós deixamos as coisas materiais para vir tratar de coisas espirituais, Perfeito. que vão mexer com o nosso coração e vão fazer a gente se movimentar de uma forma Já diferente. lhe dou a palavra aí, Silvio. E ainda mais quando a gente se reúne com pessoas que são do mesma linha, do mesmo caminho, que estão destinadas a isso, porque a gente se atrai. Afinidade. Afinidade. Fale, seu Mas Ivan. Bom dia. Bom dia. Respondendo também a provocação do nosso irmão José, eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de dizer que eu estou melhor em relação a mim. Honesto, isso mesmo, está certo. eu é estou- isso aí. Assumir, né? Com toda certeza. O Ivan de ontem foi outro. E o Ivan de amanhã também será outro. Com certeza. Esse é o nosso caminho, né? Então, com toda humildade eu digo isso, né? Porque é preciso que a gente também mostre aos nossos que a gente evoluiu no aspecto da moralidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Nisso aí é que a gente tem que fazer ter o empenho maior possível de a gente se melhorar sempre, né? Buscar no aspecto da moralidade, né? É isso que a gente tem que... Não falamos aqui em nem outra condição. No aspecto moral. Eu estou melhor. Eu já fui outro, né? Há uns tempos atrás. E aí, considerando em existências, nem se fala. Se hoje eu estou aqui, e eu gosto sempre de tocar no assunto, né? Estamos na última hora trabalhando, é porque ontem eu fui convidado a trabalhar e não trabalhei, eu fui relapso. E hoje eu estou trabalhando. Falimos. E todos os dias tropeçamos. Mas a gente tem consciência, busca o auto-perdão e, por consequência disto, a gente vai evoluindo a cada dia. Perfeito. Seu Essa José. fala do Ivan é muito, muito significativa. Quando ele fala, ele é honesto, ele diz assim que está melhor, e eu também digo para vocês que eu estou melhor. Talvez não seja tanto quanto eu quisesse, mas estou melhor, e isso é suficiente para o momento. Agora, vejamos bem o seguinte, nós estamos conversando aqui porque nós somos um nível de conhecimento, nós temos os mesmos sentimentos em relação a Jesus, a Deus, nós temos objetivos similares, que é nos reformarmos, nos melhorarmos. Então nós podemos entre nós dizermos assim, sem vaidade, sem o falso orgulho, que eu estou melhor. E vocês vão me entender a minha fala, como eu vou entender a fala de vocês. Agora eu não posso chegar lá na fila do banco e eu digo, olha pessoal, quero avisar para vocês que eu já estou melhor. Aí vão me apedrejar, e com razão, porque para eles não tem o significado estar melhor. Se eu digo que estou melhor lá no banco, vão dizer, o que é? Ganhou na Mega Sena? Qual é que foi? Exatamente, melhor no... O teu time ganhou o campeonato? Como é que é? Mas a nossa ideia é outra. Então, entre nós podemos falar. Essa fala é oportuna. E isso assim, ó, levando para essa mesma linha. Mas, geralmente, se o senhor José falar que está melhor em público, vamos perguntar das coisas materiais. Exatamente. Ninguém vai dizer assim, o senhor está melhor moralmente, o que o senhor está praticando bem? Não. Tá? Por isso que no programa passado o senhor José falou a respeito do perdão. O melhor perdão é aquele silencioso, eu não preciso estar anunciando. Então, se eu estou melhor, é como o seu Ivan aqui, que como é uma provocação e a gente está passando, como a gente se sente, o seu Ivan assumiu. Eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor. O perdão silencioso significa que eu não vou guardar aquela mágoa. Sim. Não vou guardar aquela tristeza. Não vou guardar aquele momento que não foi positivo. Esse é o perdão silencioso. É por isso que eu digo assim, a nossa vida, eu tenho pensado nisso, em direção do caminho da Boa Nova, é dividir em 4 partes toda a nossa jornada de experiência na Terra, que é
a busca do conhecimento, que vai estar nos dando condições de ter uma visão nova, meditar sobre o conhecimento, que tipo de impacto esse conhecimento está me trazendo, e depois que eu tiver essa meditação realizada, qual sentimento despertou em mim? Um sentimento de paz, de tranquilidade, de honestidade, de dever feito, para aí assim, ó, olha, eu tenho um conhecimento, meditei sobre ele, ele me fez bem e eu estou me sentindo bem. Então, não é melhor começar a vivenciar isso na prática um pouco mais, nos aproximando mais de Jesus, do evangelho dele, da boa nova, que ele nos deixou aqui, um código de boa conduta, um manual para a gente poder aprofundar e exercitar. E quando a gente vem para um programa desses aqui e começa a ter essa sintonia de parece que um vai fechando o pensamento do outro, a gente consegue ver que algo está florescendo, né? Os frutos estão começando a aparecer e a gente sabe que os frutos vão ser doces, mas podem se tornar amargo, mas a gente não desista jamais. Continuar. Vai lá, seu Iva, tem ainda uns segundinhos ali antes do primeiro bloco. Não, é só para ressaltar a harmonia, né? Se a gente está nesse padrão vibratório, a gente está conseguindo externar isso através da harmonia que se tem. Então o assunto parece que se complementa, né? Um fala e é mais ou menos aquilo que o outro já ia falar, então há uma harmonia plena com referência a isso, né? Mas eu julgo que isso é extremamente positivo, porque mostra exatamente a evolução do programa em si e a evolução nossa, porque somos os primeiros a ganharmos com isso, né? Porque a gente se prepara e estuda e veja, a gente já comentou isso várias vezes, o Evangelho, a cada leitura, a cada estudo, ele parece diferente. Ele parece ter uma outra informação que a gente não tinha observado. Seu Ivan, eu volto já no segundo bloco, vamos para o primeiro comercial, e o senhor já vai falar, o Evangelho está nos deixando cada dia mais diferente. Volta com o senhor aí. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. O velhinho é... Então seguimos aqui com os nossos pensares, né? Externar a nossa vivência. O Evangelho nos transforma, né? Ele nos faz outra pessoa. O estudo do Espiritismo, na minha caminhada, ele começou no ano de 95. Embora, foi quando eu vim para Garopaba. Em Novo Hamburgo, eu participava de algumas reuniões espíritas, como ouvinte. Ia lá, tomava um passe e ia embora. Estudar o Espiritismo, eu comecei aqui em Garopaba, em 95. E a partir dali, o Evangelho foi me modificando. Porque o estudo do Evangelho, a leitura primeira, como disse o nosso irmão José, ela é uma leitura pura e simples, sem reflexão. Mas à medida que começa a entrar, começa a estudar, começa a verificar um parágrafo, às vezes uma frase, aquilo começa a te tocar. E eu tomo a liberdade para ler uma frase do assunto que estamos tratando, a indulgência. Ela diz assim, ó: a indulgência não vê os defeitos de outro. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os.
a fim de que não seja conhecido senão dela, daquela pessoa que é indulgente. E essa frase, lida por simples, ela pode passar ao largo. Agora, se refletir sobre ela, que ela ser indulgente é sequer ver o defeito do outro, e se ver, se cala em relação ao defeito do outro. É uma mudança que a gente pode praticar através do estudo de uma frase. E se abrir o parágrafo, nós vamos ver que tem mais coisas ainda. Nós podemos trabalhar um parágrafo do Evangelho, um programa inteiro, refletindo sobre um parágrafo. Então, se isso não modifica, o que vai modificar a nossa vida? Eu estou falando de moralidade, sempre né, tocando nesse ponto, né? Não estamos falando na vida física. Não é todo mundo que fala a linguagem de Jesus. Vamos entender isso. E nós temos que respeitar o direito dos outros de não aceitarem. Esse é o exemplo que eu daria no jogo do tênis, né? Que vai deixar para depois. E ele continua. E aquela questão de que muitas vezes a pessoa da severidade, né? Ela diz assim, aqui mando e sou obedecido. Mas eu esqueci de dizer também que sou detestado. É isso aí. Então, tudo que é exagerado, que vai muito ao extremo da situação, vai ser prejudicial para nós. Nós temos que ter o equilíbrio, porque se nós formos também recordar, nós vamos poder dizer que o próprio codificador, Kardec, ele era tido como uma pessoa séria, rígida, severa, até por perfil de cientista, estudioso, sempre compenetrado, muita responsabilidade e sempre numa atividade muito forte de trabalho, né? Então ele por o perfil dele já traz essa situação. Então, nem muito severidade e nem muito aliviar. Tem que ter o equilíbrio. Não, tem que ter disciplina, né? Porque a própria educação, né? Quando os nossos pais falavam assim, José, me chamou pelo nome, aí tá feia a coisa. A gente sabe, tem severidade ali junto. Tá? Agora, quando ele dizia assim, filho, vem cá, tá aliviado, liberou, tá liberado. Então, são essas coisas. E isso realmente me trouxe agora, porque como era bom ouvir o meu pai e a minha mãe ainda escuto, né? Quando ele diz assim, filho, vem aqui, quando a gente é considerado filho, né? Então é o maior exemplo assim a Deus para nós como Pai maior, né? E todos nós somos filhos do Pai maior. Então é como dissesse assim, ó, ali tem um representante de Deus me chamando como filho. E o nosso sentimento fica mais saudoso e mais sensível quando a gente nos empodera, né? Com certeza. Eu tenho alguém aqui que está por mim. Tem um porto para chegar a estacionar. É verdade. Meu isso é fantástico. Né? É um sentimento inenarrável. Só quem sente mesmo. E temos que ter a gratidão, né? Tá? De termos vivido esse momento, porque quantas famílias hoje estão em reajustes, né? Estão ali buscando se reconciliarem de coisas que já viveram e vieram novamente no meio familiar para poder ajustar. Fale, senhor José. O Wilton, me permita, Wilton, no programa anterior tu falou em convívio, né? Então, nós estamos aqui para conviver. E a maior prova e a maior necessidade, o maior objetivo é a convivência dentro da família. Que são espíritos que se reúnem num grupo familiar para reavaliar, reajustar, recomeçar atitudes, posições tomadas em encarnações anteriores. E todos nós vamos conseguir, é uma questão de tempo. É verdade, antes do seu Ivan falar ali, eu esqueci de comentar na fala anterior, o seu Ivan fez o último comentário e sem perceber ao natural ele disse assim, ó, eu julgo o que vocês falaram que seja assim. E não foi pejorativo, não foi em tom de crítica. Não. Mas não deixou de usar a palavra julgamento, porque ela ela vive em nós a questão do julgamento. Tudo nós olhamos com olhos de avaliação, de julgamento, porque nós temos fazendo referência, né? Nos comparando. Não querendo defender o Ivan, porque ele não precisa de defesa, mas convivendo desse pensamento aí,
Por que a gente julga? Porque nós temos carências. Sim. Nós temos carências. E quando a gente olha para o outro, a gente olha para o outro e vê, puxa, nisso aqui eu tô bem. Nós enxergamos? Nos enxergamos. É um espelho que vai refletir. Então, isso cria algo dentro de nós que a gente começa a estar julgando a todo momento. E invariavelmente julga sem maldade. Há os que julgam com maldade. Mas invariavelmente a gente julga sem maldade. Porque nós buscamos... O que o ser humano quer? Ser aceito e reconhecido. Então, para mim me tornar aceito por vocês e reconhecido por vocês, eu tenho que buscar coisas que toquem vocês. Eu não vou falar de futebol aqui, porque vocês me botam para fora. Eu vou falar de Jesus, sobre Jesus, que é o foco do programa. Então, eu vou tentar, eu quero ser aceito, então eu vou até tentar me espelhar no que vejo em vocês para me melhorar. Até a questão do julgamento, né? Um processo eletivo, seja para um cargo político, um cargo de presidente de uma entidade religiosa, de líder de turma, tudo que é? Eu não vou concorrer, porque eu tenho medo da rejeição. Eles vão me julgar. Vão me julgar. E se eu fizer feio? Porque a gente foi criado para ser o melhor, sempre como referência do melhor, do melhor, do melhor. E nós todos somos melhores nos olhos de Deus. Sim. Nós não precisamos nós querermos mostrar, porque se nós já estamos aqui, é porque Deus nos ama indistintamente, todos iguais, né? Fale, seu Ivan. Esse exemplo da eleição, que se coloca, sem quem se coloca na condição de ser eleito para alguma coisa, se ele se colocou, porque ele julga a si próprio como sendo capaz de administrar, capaz de passar fazer um bom trabalho em benefício da comunidade onde que ele está inserido. E se ele perde, quando ele se coloca nesse momento ao julgamento do outro, e se eventualmente ele perde a eleição, de um modo geral a pessoa fica chateada, se retira ou se encolhe, aceita com algumas reservas. Quando, na verdade, ele deveria ter dentro de si, ter um pensar de que se o outro foi escolhido é porque ele mereceu e deverá fazer um bom trabalho. Eu posso contribuir com o outro. Solidário. O que eu posso fazer, que eu faria, eu posso sugerir, eu posso auxiliar o outro para o bem da comunidade. De um modo geral, as pessoas fazem o contrário. Aí começam a prejudicar o trabalho do outro para que o outro ou se retira, afasta, fica bravo. Então, são coisas pequenas, mundanas, que a gente ainda vivencia. E isso nós estamos falando aqui, estou dando como exemplo uma coisa pequena aqui, mas um clube de social, um grupo de esportivo, uma casa espírita, enfim. Mas a gente pode transportar isso para uma coisa maior, que uma eleição municipal, eleição do Estado e federação, enfim. E que o político, de modo geral, não age como a sugestão que se dá, de que se ele não for eleito, ele possa contribuir com o eleito para um bom trabalho em função da comunidade, se é aquele que queria ou gostaria de trabalhar para a comunidade. Esse é um problema, é um defeito que o ser humano tem. E isso aí a gente traz na cultura, até pela questão da própria codificação. O livro Céu e o Inferno, onde traz o comentário ali da divisão entre o bem e o mal, né? Nós viemos disso. Então, se eu não tive êxito, eu fui derrotado, eu perdi, eu não fui aceito, eu fui... Todos os adjetivos pejorativos. Aí, se eu ganhei, aí o orgulho entra soberbo de novo. Eu fui vitorioso, isso e aquilo, e quero sempre ser melhor do que aquele que estava ali me dando a oportunidade de fazer uma disputa saudável, né? Mas é natural, por isso que não pode aquela visão que nos traz a codificação de nós acreditarmos num mal eterno, né? O próprio Haroldo Dutra foi perguntado num podcast se... Ô Haroldo, o mal vai existir sempre? A pessoa vai ser ruim? Essas pessoas que praticam o mal? Ele, não.
Não existe o mal para sempre. Vai chegar ao ponto que essas pessoas elas vão chegar à exaustão do seu comportamento, que elas vão clamar por mudança e vão melhorar, acabar mudando. Então Deus é perfeito, né, Sr. José? Sim. E Ele jamais vai deixar que a gente esteja perdido para o resto dos tempos que não tem. Nós somos destinados à felicidade, a espíritos puros e todas as categorias que tiver aí no processo evolutivo. Certinho, Sr. José? No livro dos Espíritos, nos atributos de Deus, diz que ele é infinitamente perfeito. PT, saudações. Não se fala mais. Não se fala mais, passa a régua. Não tem mais nada a falar. É entender ou não entender. Uma vez entendido, pratica ou não pratica. Tudo depende de cada um de nós. É verdade, são escolhas que nós fazemos aí, né? Nós temos o livre-arbítrio, como dizia o Divaldo, né? O livre-arbítrio que nós falamos, às vezes, eu faço o que eu quero porque eu tenho meu livre-arbítrio. E ele explica que o livre-arbítrio, ele é o direito que nós temos de errar, aprender com o erro e buscar fazer melhor. Não, posso errar porque eu tenho meu livre-arbítrio e sair errando e continuando errando. Então a gente tem que refletir, vai chegar uma hora que assim, não. Nós nem vamos ter livre-arbítrio, hein? Porque espírito puro tu não tem livre-arbítrio, porque ele não erra. É inerente, só faz o que tem que fazer, certo, bem. Chegaremos lá, né? Vamos chegar, claro. Como deve ser bom, hein? Puxa. Essa reflexão ela é muito interessante. Né? Né? O espírito puro não tem livre-arbítrio, ele não precisa. Ele age naturalmente no bem, né? Constantemente no bem. E são regras, né? Para nos colocar uma conduta melhor, tem o livre-arbítrio. Que eu sou livre, mas tem algo que está arbitrando sobre esse livramento, né? Lembrando... É a história que tudo tu pode, né? Mas nem tudo te convém. Isso. Boa. Exatamente, Paulo de Tarso, né? E lembrando ainda, a vida não traz nem prêmio nem castigo, a vida traz consequência. Por isso tudo é justo, merecido e necessário. A orquestra está afinada, né? Afinadíssima. A batuta do maestro. Né? E isso, de certa forma, como nos exige, né? Principalmente nós que estamos aqui todas as sextas para gravar um programa, não é competição o que se faz, mas uma obrigação de nós a cada dia estarmos ali em contato com a doutrina, estudando, porque quando a gente chega aqui e tem essa harmonia, essa sintonia de pensamentos e continuidade de falas, sendo qualquer um que esteja no microfone, nós vemos que estamos criando um conjunto. E isso, ele se espalha, né? Nós criamos aqui uma psicosfera positiva que vai irradiando para outros também. E a gente vai vendo outros para aqui também continuar. Eu acredito que é uma missão que se tem. Olhando assim com bastante naturalidade. A pergunta 132 dos livros diz que a gente encarna e reencarna com missão. Com missão. Porque com missões. Não é por acaso que há essa atração de que aqui a gente esteja, né? Naturalmente nós somos convidados a participar do programa desde que começou, né? Foi assim uma coisa que o Wilton teve a inspiração, certamente, né, não brotou do nada, alguma coisa surgiu em fazer um programa com esse padrão, e a gente foi atraído a aqui participar, né? Aqui estar. E isso tem uma positividade imensa a nós que estudamos. E humildemente estamos repassando àqueles, né, que mais à frente, talvez nem seja no momento que vão assistir, ou vão se inteirar do que a gente está colocando. Mas lá na frente, inesperadamente, alguém pode se deparar com aqueles outros. O que é isso? Vou dar uma olhada. E então é uma missão que se tem. Nós estamos colocando no espaço, colocando no ar, né? Na condição de um universo nosso aqui, se integrar de algo que foi dito, baseado no Evangelho, por nós. Isso aí. É uma coisa digna, magnífica. Quase no final desse bloco, isso aí que o seu Ivan está falando, me trouxe a lembrança assim, eu estava no supermercado ali no Campo Duna, no Silveirão,
E chegou uma senhora num carrinho e disse assim: oi, tudo bom? E eu digo: oi, tudo bom? E aí eu disse para ela assim: ó, senhora, só me desculpe, mas eu não tô lembrando da senhora. Aí ela disse assim: não, eu entendo, porque tu é um lá olhando para muitos, e nós ali somos todos olhando só para um. Então fica mais fácil de nós lembrar. É que eu vejo, às vezes, tu tá fazendo exposição lá na Casa Espírita, tá? E aí eu digo: qual é? Ali na Encantada, ali que eu frequento. Que legal, lá no Centro de Deus, Jesus e Caridade. Isso, e ali mesmo. Então, essas questões aí, assim, ó, deu diferença. Quando a gente leva a mensagem, a gente está aqui no programa, pode ser, quase ninguém escuta. Se tiver uma pessoa escutando, Já. ou os irmãos espirituais sendo auxiliados, aqui já é bom. Já retornamos aí para o último bloco, já? Sim. Meu Deus, como o tempo voa. Já voltamos. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus. Então retornamos aí para o último bloco do programa Jesus Espiritismo dessa sexta-feira. Já vamos chamar os nossos colaboradores aí, fazer os agradecimentos finais. A Rádio Online Dali Garopaba, do nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis, móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na PMG 235, com exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e sábado às 16 horas. Estamos então, hoje sexta-feira, dia do nhoque, né? 29 de maio. E já próximo do mês de junho, que é onde vamos ter aí o seminário Mediunidade e Obsessão, com Jacobson Trovão, Carlos Campetti, Vera Campetti e Geraldo Campetti, lá no Teatro Mussi, em Laguna. Também em junho, 12 de julho, nós vamos ter lá no GEP, em Bituba, o seminário Saúde Mental, com Carlos Durgante, Alexandre Fontoura, Michele Fontoura e o Gelson, falando sobre saúde mental. Meus irmãos, então, último bloco do programa, e o seu José, que ficou na fala ali no finalzinho, já reinicia isso, José. Isso. O Wilton, me parece que foi o Wilton que falou em competição, né? Sim. Na realidade, a competição, dependendo da análise, da reflexão e do objetivo, ela é saudável e ela é necessária. Porque a gente compete em tudo na vida para alcançar os objetivos que nós estabelecemos. E nós até podemos e devemos ter uma autocompetição conosco. Uhum. Quando a gente vai de noite dormir, ou no seu horário, diz assim, vamos ver o que eu fiz hoje que envergonharia Jesus, o que eu fiz que Jesus ficaria feliz, né? É uma conversa aí. Tá? Mas, na realidade, a gente vai chegar à conclusão disto ou daquilo, né? Do positivo ou do negativo. Então, no momento em que a gente quer se modificar e se prepara para o dia seguinte, a gente já está fazendo uma competição conosco mesmo. Então, que é a autocompetição. Então, a competição, ela tem que ver, ela vai ser saudável. Quando ela for bem intencionada, quando ela for cristã, ela for dentro dos princípios que Jesus nos ensina, que qual é o princípio? Ama a Deus, ama o teu próximo e ama a ti mesmo. Então, para mim, me amar cada vez mais, eu vou ter que competir comigo. E eu vou competir naquilo que eu identifico.
Tá certo? Então, essa era a minha fala neste momento. E eu quero também trazer uma mensagem de Emmanuel, que no início nós fizemos a prece de abertura pedindo a Deus proteção, né? E Emmanuel nos dá uma mensagem com um recado de Deus para nós, que é a resposta à nossa prece de abertura. A mensagem é a seguinte: abrir aspas, guardas, talvez, a dor de fracassos sofridos. Lutastes, mas perdestes o que mais desejavas. Entretanto, não temas, volve ao trabalho e espera. Entenderás aos poucos que o fracasso foi bênção. Toda a noite anuncia a vitória da luz. O sofrimento em si é um recado de Deus. Fechar aspas. Meditemos. É isso aí. Emmanuel é de uma profundidade incrível, né? Esse pensamento, ele tem muita importância na nossa vida. Meditar sobre si próprio, né? E superar os fracassos, aquilo que a gente entende como fracasso. É muito difícil, de modo geral, a gente suportar as dores da perda, as dores da queda, do erro cometido. E, no entanto, dentro da competição conosco mesmo, a gente pode buscar a vitória sobre nós, mudando esse pensar, né? Mudando assim, esse fracasso, ele tem a sua importância, o seu valor. Não devemos esmorecer. Busquemos sempre a reflexão sobre onde foi o tropeço, qualquer que seja, até no aspecto material. Ele tem uma razão de ser. E é justo. Ela é resultado de algo que fizemos. Então, nós podemos transformar isso pelo trabalho. E isto é uma vitória sobre si próprio. É magnífico isso aí. E uma coisa que a gente tem que procurar é não julgar. Não julgar o outro em função do que o outro fez ou deixou de fazer. Nós temos que julgar a nós pelo que fizemos e que deixamos de fazer. Porque nem sempre a gente erra por fazer. Me permita, Por favor. desculpe, Por favor. talvez o julgamento aí seja uma comparação que é mais saudável. Eu estou me comparando com isto ou com aquilo para ver como é que eu estou me posicionando. Né? Desculpe. Não, perfeito. Soma, muito obrigado. Então, se eu conseguir entender que o meu tropeço tem uma razão clara e essa razão está em mim, eu posso mudar. E é preciso que eu mude. E se nós formos buscar dentro do que está escrito no Evangelho, em que, no momento em que a gente olhar para o nosso próprio coração e ver que a gente também erra, e que os nossos atos, os nossos pensamentos também são falhos, por que nós vamos julgar o pensamento do nosso irmão, ou o ato do nosso irmão, se nós também falhamos? É preciso que a gente abra os olhos sobre as nossas condições, as nossas caminhadas, os nossos tropeços e as nossas vitórias. Porque é em função disso que aí sim, aspas, nós vamos poder julgar beneficamente o nosso irmão, comparando a ele com os teus defeitos. E nós vamos ver muitas vezes que os nossos defeitos são muito maiores do que aquilo que a gente está julgando como errado do nosso irmão. O senhor já pode fazer as considerações também. Já emendei, que vou nós já encaminhar. temos com 10 minutos. Vou encaminhar. Então, eu vou seguir aqui, porque essa mensagem aqui é de José, que é o espírito protetor. José. E ele está dizendo assim, ó, que é preciso que sejamos severos conosco, indulgente com o outro, mas usar de rigorismo para conosco. Não é isso? Porque se a gente sabe que a oposição a ser indulgente, a ser severo, a ser rígido, nós temos que ser severo conosco, mas indulgente com o nosso irmão, entender o nosso irmão. E
O José vai mais um minutinho aqui, eu já te passo. José, o espírito de José, em Bordeaux, 1863, ele está dizendo assim, lá no finalzinho: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Até por isso, até por buscar a simpatia daqueles que estão à nossa volta, ou daquele que a gente entende como uma pessoa que não nos é muito simpático, mas até para buscar a simpatia dele, sejamos indulgentes, compreendamos o defeito que a gente julga como defeito do nosso irmão. E os nossos tropeços, as nossas quedas, que a gente tenha rigor para conosco, mas buscando o perdão e a transformação para mudar aquilo que foi um tropeço ontem, seja uma vitória hoje. Isso aí. Agradecidos, nos colocamos sempre à disposição e nos preparando já para o próximo encontro. Seu José, suas considerações. Gratidão. No momento eu tenho um sentimento de gratidão, gostaria que ele fosse mais profundo, mais pleno, mas é gratidão. E eu já começo a me satisfazer com esse princípio. Agradeço a Deus tudo que tenho recebido, a oportunidade, agradeço a paciência de vocês, apesar no bastidor, no intervalo, fui humilhado pelo Ivan, com quase 80 anos, diz que joga tênis, eu fiquei espantado, mas agradeço por essa lição também. É isso aí? É isso aí. Então, a gente traz aqui palavras de Jesus por Lucas, né? Quando ele disse que é na vossa paciência que eu ganharei vossas almas. Então, a hora que nós tivermos paciência conosco mesmo, é porque a gente já está perdoando mais, já está sentindo mais, já está vivendo mais. A gente já está mais próximo do Cristo, né? E como disse que Paulo, no final da sua existência, a hora que as chibatas batiam forte nele, na prisão, ele já estava vivendo a sintonia junto a Cristo, que as dores da chibata já não lhe causavam nenhum sofrimento. Ele já estava praticamente junto com Cristo e as dores do corpo não faziam mais efeito nele, porque ele estava já prestando e já tinha prestado o testemunho verdadeiro da sua fidelidade ao Cristo. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente procura a mudança interior nossa. O verdadeiro objetivo de todos nós aqui na Terra é a nossa reforma íntima, né? É a nossa elevação moral. E a gente sabe de cor essa situação, mas a gente está tão viciado nas imperfeições que quando a gente vê, já estou envolvido em mais um conflito, mais um sentimento que não me deixou bem, mas já reconhecendo, já é como o seu José me disse, se tu já reconhece que errou novamente, isso já é um caminho que a gente está buscando nos autoavaliar, nos julgar, sendo severos mais conosco, para aprender a ser indulgente com todos aqueles que estão ali, porque como a gente ainda está no mundo material e das imperfeições, assim como a gente deve ser indulgente para com todos, a gente quer que todos sejam indulgentes para conosco, né? É isso aí. Não podemos nos colocar num pedestal que, eu tenho que ser melhor, você tem que ter mais consideração por mim. Não. É como diz, se eu estiver estudando o Evangelho superficialmente, eu vou ter o Evangelho junto de mim superficialmente. À medida que eu aprofundar o estudo no Evangelho, o Evangelho vai estar mais profundamente dentro de mim e vai estar me dando mais recursos. Mas o importante é que assim, nós já temos a consciência que quando erramos, nós mesmos somos severos, né? O pior seria se a gente errou e ainda está lá batendo o pé. Como diz o gaúcho, que o gaúcho não é teimoso, né?
Teimoso é quem teima com gaúcho. Então, é por aí, é orgulho, e são as chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo, e a gente sabe dos ensinamentos, tem aqui o manual ao nosso lado, estamos aqui procurando colocar para nós primeiro e para quem nos assiste a boa nova. Mas e dentro de ti, como é que está a vivência dessa boa nova? Então, essa severidade nós temos que trazer para nós. Então, meus irmãos, chegando ao final de mais um programa Jesus e Espiritismo, que a toda sexta nós estamos aqui propostos a vir conversar sobre as nossas meditações e estudos do Evangelho, olha só, já está batendo, dá para sentir o sorriso. E é isso, é alegria. Mesmo a entrada de um áudio aqui vem fechar o programa junto conosco, né? Que bateu a alegria para tirar um sorriso de todos nós na harmonia, e que essa alegria, esse sorriso, possa ser permanente em nossas vidas. Mesmo nos momentos de provar a nossa fidelidade ao Cristo, nós tenhamos a certeza que tudo aquilo que está nos acontecendo é porque Ele já viu em nós condições necessárias para poder enfrentar, e que nós temos sim condições de superar. Tudo na vida começa adocicado para nos chamar a atenção. Com o passar do tempo, vamos sentindo o amargor desse adocicado. Vai se perdendo a doçura um pouquinho, mas se nós mantivermos a perseverança, sabendo que Deus é perfeito e puro amor, nós vamos voltar a adoçar toda a nossa vida. Tenhamos fé raciocinada. Tenhamos a certeza que o nosso Deus é pura e infinita perfeição, e que somos filhos deles. Que Ele nos mandou Jesus para termos o caminho, a verdade e a vida, e seguirmos a Ele, para podermos chegarmos até Ti, ó Senhor. Que as bênçãos divinas do Teu amor sejam derramadas por todo esse nosso planeta nesse momento de tempos chegados, de transição planetária, para que possamos fazer o nosso melhor para cada dia estarmos mais próximos do Cristo e mais distantes do homem velho do ontem. Que assim seja. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.